Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra lá no profeta Daniel, capítulo 1. Vamos ler do versículo 5 até o 7. Versículo 5 diz o seguinte: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego, ou Abednego. Amém? Você que acompanhou essa leitura, você crê que este livro que está nas suas mãos e essa leitura que você ouviu, você crê que é a palavra de Deus? Se você crê, levante a sua mão. Crê de todo o seu coração? Então agora faça o possível para dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Jesus disse que é mais fácil o céu e a terra passarem do que esta palavra cair por terra. Mas eu acho que você precisa aplaudir mais ainda. É esta palavra que te dá vida, é esta palavra que te dá fé. Então aplaude mesmo. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Você quer ver as suas palmas melhorarem? Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, glorifica mais ainda a Deus. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Meu Deus, recebe o louvor do teu povo agora. É o teu povo te glorificando, é o teu povo te bendizendo, é o teu povo te exaltando. Meu Deus, agora prepara os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvirem a tua palavra. Meu Deus, este povo que está aqui reunido não quer a palavra de um homem, mas querem a palavra de Deus. Então fala agora com a tua igreja, fala com aqueles que estão aqui, fala com aqueles que vão ouvir pelo rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar agora, igreja. Você sabe então que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens hebreus, foram levados prisioneiros para a Babilônia, a maior potência da terra, e eles estão no cárcere. Mas Deus colocou no coração de Nabucodonosor que trouxesse alguns jovens hebreus para que fossem treinados, segundo o costume da Babilônia, para que pudessem ajudar o rei Nabucodonosor a dominar a terra. Porque ele tinha poder sobre a terra, poder sobre as nações, mas não tinha gente qualificada para trabalhar. Porém, Nabucodonosor não sabia que aquilo era plano de Deus, que Deus havia colocado no seu coração, trazer aqueles jovens. Porque Deus está querendo transformar a vida do rei Nabucodonosor, e Deus vai usar esses escravos, esses 4 escravos, para fazer isto. Agora, nós vamos ver que Nabucodonosor, o maior rei que há sobre a terra, ele quer se apropriar totalmente daqueles 4 homens, daqueles 4 jovens. Nós vemos que ele quer ter um controle absoluto sobre a vida daqueles moços. E veja quais são as etapas que ele prepara para dominar completamente os jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Veja, primeiro, ele quer que aqueles jovens, durante 3 anos, sejam criados na língua e nas letras dos caldeus, isto é, no idioma da Babilônia. Nabucodonosor quer que aqueles 4 jovens deixem de ser cidadãos hebreus para se tornarem cidadãos
babilônios. Ele quer uma mudança de nacionalidade, uma mudança de identidade. Muito bem. Ele quer que até a língua seja modificada. Eles têm que aprender as línguas e os costumes dos caldeus e abandonarem por completo a língua e os costumes dos hebreus. Segunda coisa que Nabucodonosor providencia, ele manda que aqueles jovens sejam sustentados com a ração ou com o manjar do próprio rei. A partir de agora, eles não vão mais comer como comem os hebreus. Eles vão se alimentar segundo o rei da Babilônia, para que eles sejam idênticos ao rei da Babilônia, até no hábito alimentar. Você nunca ouviu aquele ditado que a pessoa é o que come? Quem já ouviu esse ditado? A pessoa é o que come. Você já ouviu esse ditado? Alguém já ouviu? Poucas pessoas ouviram, mas é verdade. A pessoa reflete aquilo que ela come. A alimentação mostra quem é a pessoa. Então Nabucodonosor quer mudá-los por dentro, através do ventre. Vai acompanhando. Outra coisa que Nabucodonosor providencia para se apropriar totalmente da identidade daqueles 4 jovens. Nabucodonosor ordena que os seus nomes sejam modificados. Veja, os nomes devem ser trocados. E ele muda. Daniel, cujo nome em hebraico quer dizer Deus é o meu juiz, ele muda para Beltzazar. Bel era o maior deus da Babilônia. Era a divindade maior da Babilônia. Beltzazar quer dizer, Bel, o deus da Babilônia, proteja a sua vida. Então o que você percebe aí? Que a mudança pretendida por Nabucodonosor não vai apenas a uma identidade física, mas também a uma identidade espiritual. Ele quer mudar a espiritualidade dos jovens. Quer modificar a vida espiritual deles. E para isso troca um nome que glorificava a Deus, no caso Daniel, Deus é o meu juiz, para Beltzazar, Bel, proteja a tua vida. Veja, de um Deus verdadeiro para um Deus pagão. Ele modifica também o nome de Ananias, que quer dizer o Senhor é gracioso. Ele muda para Sadraque, que quer dizer servo do Deus Lua. Eles acreditavam na Babilônia que a lua era um deus. E quando mudaram o nome de Ananias para Sadraque, estavam honrando o Deus Lua. Veja, o paganismo, uma transformação espiritual. Misael, que em hebraico quer dizer quem é como Deus, ele modifica para Mesaque, que quer dizer a sombra do príncipe. E Azarias, que em hebraico significa o Senhor me ajuda, ele modifica para Abednego, que quer dizer servo de Nego. Nego, o Deus da sabedoria. Então, ele se apropria dos jovens, através de decretos. Ele determina que tudo isso seja feito. Mudança de língua, mudança de alimentação e mudança de nomes. E nessa mudança de nome, ele faz uma alteração profunda que não envolve apenas o aspecto físico, mas também o aspecto espiritual. Nabucodonosor acha que resolveu todos os problemas fazendo assim. Mas acontece que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles foram criados dentro da palavra de Deus, segundo a lei de Moisés. E eles sabem muito bem que não podem se contaminar com os costumes das nações. Eles estão num país estrangeiro, num país pagão, eles são escravos, mas eles entendem que antes de servir ao rei da Babilônia, eles devem servir a Deus. E Daniel, conversando com seus companheiros, Daniel diz, é melhor continuarmos fiéis a Deus, ao único e verdadeiro Deus.
Ainda que o rei tenha dado ordem, decretado, nós temos que ter ética. Nós temos que ser coerentes com a nossa fé. Não podemos ceder naquilo que nós sabemos que é a verdade. Não podemos aceitar os nomes que estão nos dando, porque são deuses pagãos. São nomes que honram divindades que não existem, não são deuses de verdade. E se a gente ceder, se nós, por acaso, para agradar ao rei, aceitarmos os nomes que ele está nos dando, se para agradarmos o rei, começarmos a comer dos seus banquetes, e se nós nos sujeitarmos a ele desta maneira, ele não apenas será dono do nosso corpo, como será também dono da nossa alma. Veja o pensamento daqueles 4 moços. Nabucodonosor já é senhor do corpo de cada um deles. Eles são escravos. Eles são propriedades do rei da Babilônia. Mas se Daniel, Misael, Ananias e Azarias concordarem com essas mudanças que o rei Nabucodonosor está ordenando, eles não apenas serão escravos carnais, como também se tornarão escravos espirituais. E eles resolvem, então, não ceder nesse ponto de fé. Eles resolvem manter-se fiéis a Deus, ainda que para isso eles percam a própria vida. Mas Daniel era um homem espiritual cheio da graça de Deus. E diz a palavra que ele conseguiu achar graça diante do chefe dos eunucos. E aqui vai um outro detalhe, que você talvez não meditou. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estão submetidos ao chefe dos eunucos. Quer dizer que esses 4 moços foram transformados em eunucos. Eles perderam a masculinidade, a virilidade, a fertilidade. Eles perderam a capacidade de se tornarem pais. Eles perderam a capacidade de gerarem filhos. Até isso Nabucodonosor se apropriou deles. Então, eles percebem que agora a parte espiritual é a única coisa que eles ainda podem preservar. E Nabucodonosor quer tirar aquele pouquinho que resta dentro deles. E eles resolvem dizer não. Dizer não. Ainda que para isso estejam arriscando a própria vida. O Senhor Jesus nos ensinou as mesmas coisas. Ele disse que nós não devemos temer os homens e nem temer o diabo. Não devemos temer aqueles que podem matar o nosso corpo, mas não têm o que fazer com a nossa alma. Mas que nós devemos temer verdadeiramente aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Quer dizer, Daniel tem visão espiritual, tem conhecimento espiritual, e ele resolve não ceder, e ele vai falar com o chefe dos eunucos. E ele diz: olha, faça um favor para nós. Não queremos o manjar do rei Nabucodonosor. É uma honra muito grande. Sabemos que é um privilégio comer a mesma comida que o rei come, mas nós não queremos os manjares. Por que ele falou isso? Porque na Babilônia, toda alimentação antes era oferecida aos ídolos. Era sacrificada aos deuses falsos. E Daniel não quer comer aquelas oferendas que foram feitas aos ídolos. Ele não quer se contaminar. Mas ele não diz isso claramente. Ele apenas chega lá para o chefe dos eunucos e diz: mude a nossa alimentação. Não queremos o manjar do rei, agradecemos o privilégio, mas nós queremos comer legumes e beber água. Pode fazer isso por nós? E Aspenaz, o chefe dos eunucos e chefe também desses 4 eunucos, Aspenaz diz: eu não posso, eu gostaria de ajudar, mas eu não posso fazer nada, porque já imaginou se eu começo a tratar vocês com legumes e água?
Sendo que o rei mandou dar carne, mandou dar para vocês o próprio manjar que ele come, a mesma comida do rei. Já pensou se vocês ficam doentes? Se vocês ficam fracos? Se vocês ficam debilitados, magros? Então o rei vai descobrir que eu não cumpri a sua ordem, que eu não dei a comida que ele ordenou, e ele vai cortar a minha cabeça. Eu temo pela minha vida, eu não posso fazer isso. E Daniel não brigou, não reclamou, e ele foi conversar com o chefe da cozinha, com a pessoa que preparava o alimento. E ele disse assim: faça o seguinte, experimente durante 10 dias nos dar legumes e água. E observe o que acontece conosco. Se no final desses 10 dias nós estivermos doentes, fracos, magros, então, no final dos 10 dias, sirva-nos a mesma alimentação do manjar do rei. Mas experimenta, por favor, durante 10 dias para ver o que acontece. E o chefe da cozinha, o dispenseiro, concordou. E começou a dar para eles só legumes e água. E diz aqui a palavra de Deus, e eu quero que você veja comigo aqui o versículo 15. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam o pão do manjar do rei. Aconteceu um milagre. Os outros alunos de Nabucodonosor, os outros jovens estrangeiros das outras nações, aqueles outros escravos que não eram hebreus, eles comiam do manjar do rei. A carne sacrificada aos ídolos, a bebida do rei, o vinho fermentado do rei, e eles comiam até se fartarem. E Daniel, Misael, Ananias e Azarias, numa mesa ao lado, comiam legumes e bebiam água, nada de vinho, só bebiam água. No final dos 10 dias, aqueles 4 moços estavam mais fortes do que todos os outros jovens que comiam do manjar do rei. Por que aconteceu esse milagre, igreja? Por que isso foi operado na vida daqueles 4 moços? Primeiro, por causa da fidelidade. Segundo, eu tenho certeza absoluta, na hora de comer, ainda que eles estivessem lá na mesa, com legumes, só legumes, e apenas água, antes de comer, eles agradeciam a Deus por aquela alimentação. Agradeciam não ao Deus da Babilônia, não aos deuses daquela nação, não aos falsos deuses, mas eles agradeciam ao verdadeiro Deus. E sempre que eles iam se alimentar, davam graças a Deus por aquilo que eles tinham para comer. E o milagre foi sendo operado nas suas vidas e eles se tornaram mais saudáveis. Meu pai me contou uma história que ele estava uma vez numa reunião de pastores, numa convenção de pastores em Vitória, e ele conheceu um homem muito simples que contou como se tornou pastor. E é uma história interessante e se encaixa aqui perfeitamente. Esse homem, que era um pastor também, contou ao meu pai, o pastor Ulisses, o seguinte: ele era um camponês, arrumou um emprego numa fazenda, ele, a mulher e 3 filhos. Mas ele era servo de Deus. Ele lia a palavra de Deus. Ele levava até um exemplar da palavra de Deus debaixo do braço quando ele ia para o serviço, e na hora do almoço, nas folgas que tinha, ele estava sempre lendo o livro. Quando o capataz soube que ele era cristão, comunicou o fazendeiro. Falou: tem um aleluia aí no meio dos nossos empregados. Tem um aleluia aí. Aí o fazendeiro falou: o quê? Não acredito. Ah, tem. Nós contratamos um? É, tem um aí. Ele, a mulher e os 3 filhos. Aí o fazendeiro falou: então faça o seguinte. Avisa lá a mercearia da fazenda que não é para vender comida para eles.
que o Deus deles os alimente. Eles não vão comprar nem um pedaço de pão na mercearia da fazenda. Nada, não é para vender nada. E o capataz foi lá na mercearia, comunicou, olha, para aquela família lá de cristão não é para vender nada. Aqueles lá que estão com a Bíblia, aqueles aleluias lá, não vendam nada para eles. E o empregado da mercearia da fazenda falou, tá bom. E quando este irmãozinho foi na mercearia para comprar mantimento, porque todos os empregados compravam com vale, era anotado numa caderneta, e na hora do pagamento acertava a conta, ele chegou lá no balcão da mercearia e pediu arroz, feijão, farinha, óleo, sal. E o funcionário da mercearia falou, é a ordem do fazendeiro, é a ordem do patrão, não vender nada para vocês. Mas por quê? Porque vocês são aleluia. Nós não vamos vender nada para os aleluias. Vocês que peçam para o seu Deus. E ele falou, mas não vai vender nada mesmo? Nada. Ele voltou para casa, a mulher estava esperando, né? Quando ele chega, a mulher falou, cadê a compra da mercearia? Ele falou, não tem compra, mulher. Não tem compra nenhuma. O fazendeiro proibiu a gente de comprar qualquer coisa lá na mercearia, porque disse que nós temos que renegar a nossa fé. Que nós temos que abandonar a Bíblia. Que nós temos que deixar o livro sagrado. Que temos que deixar a nossa igreja, deixar a nossa convicção. E ele disse que enquanto nós não mudarmos, não fizermos isso, ele não vai vender nada para a gente. E a mulher falou, de jeito nenhum. Nós vamos continuar fiéis ao nosso Deus. Se a gente tiver que morrer de fome, nós vamos morrer de fome. Mas nós não vamos morrer de fome não, a mulher disse. Uma mulher de fé, uma mulher cristã de fé. Ela falou assim para o marido, senta aí. Senta na mesa. Mas não tem almoço, mas senta aí. Mandou as crianças sentarem, senta aí também. Foi lá e pegou caneca, copo, encheu de água e colocou na frente de cada um. E falou, antes da gente beber essa água, vamos dar graças a Deus. E oraram, ó Deus, obrigado por essa água. Ainda bem que ainda temos essa água para beber. Isso não puderam tirar de nós. Te agradecemos por esse copo de água que é a nossa única alimentação. E beberam. Eles beberam e o homem voltou para o trabalho. E ele continuou lá na roça, fazendo o trabalho dele, lavrando a terra, e o capataz só olhando. E o homem cantava louvor a tarde inteira, a manhã toda, todo dia. E não parecia fraco. Foram passando os dias. Antes de chegar no final do mês para receber, o fazendeiro chamou o capataz e falou assim, como é que está o aleluia? Já morreu? Assim ele vai embora logo daqui. Aí o capataz falou, ó chefe, eu não sei o que está acontecendo não. Mas aquele aleluia, ele é mais trabalhador do que todo mundo. O trabalho dele é o que mais rende. Ele trabalha mais do que os outros. Na hora do almoço, todo mundo pega lá a marmita e come. Ou então vai para casa comer. Ele fica lá sentado lendo aquele livro preto dele. E ele não come nada, eu sou testemunha. Só se ele estiver jantando. Mas se ele estiver jantando, de onde que ele está pegando o mantimento? Aí o fazendeiro falou, no mínimo ele está fazendo colheita na minha fazenda sem eu ver. Se ele estiver fazendo isso, é roubo, eu vou mandar ele embora. Vou mandar ele preso, inclusive. Mas deixa comigo que eu resolvo. Hoje à noite, no final do dia, eu vou espiar ele lá na casinha que ele mora. Vou verificar o que ele está fazendo para se alimentar. E quando escureceu, o fazendeiro foi, sabe aquelas casas de fazenda, de empregado de fazenda, feita com barro batido, cheia de buraco? Então, estava escuro, o fazendeiro foi lá sorrateiramente e ficou espiando pelo buraco, né, que tinha na parede. E ele ficou espiando o funcionário lá dentro, a esposa e os 3 filhos. E o fazendeiro está aqui, só olhando. Agora eu pego esse aleluia. Agora eu vou ver o que ele está comendo. Aí o aleluia sentou na mesa, as crianças também sentaram. E a mulher veio
com os copos e as canecas de água. E distribuiu um por um. E eles oraram: ó Deus, obrigado por essa alimentação. É a única coisa que nós temos para comer. E o fazendeiro está aqui olhando, vendo que eles vão beber aquela água. E eles fecham os olhos e estão orando, agradecendo a alimentação. E o fazendeiro espiando. De repente o fazendeiro começa a gritar. Ele começa a gritar. Ele entra dentro da casinha, a família leva o maior susto. Ele diz: para, eu me arrependo, eu peço perdão. E ele levou um susto de ver o patrão dentro daquela casinha, dentro daquele barraco. E não tinha coragem de perguntar nada. E o fazendeiro disse: eu vi com os meus olhos. Eu vi. Na hora que vocês levantaram as mãos para o céu para agradecer o copo de água, eu vi um anjo de Deus descendo do céu e jogando um pozinho dentro do copo com água. Eu vi com os meus olhos. O Deus que vocês servem é o Deus verdadeiro. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Esse é o nosso Deus. Sabe o que o fazendeiro mandou fazer? Foi assim que ele se tornou pastor. O fazendeiro fala assim: pega aquela igrejinha lá que tem a imagem da padroeira, tira fora. Tira os santos daquela igrejinha. Muda o nome daquela igreja, muda. E você, meu amigo, você vai ser o pastor da igreja. Você vai ser o nosso pastor aqui na fazenda. E ele falou: mas eu não sei ser pastor. Falou: não interessa, o teu Deus está com você, é o Deus verdadeiro. Você vai ser o pastor aqui dessa igreja, você vai ser o pastor de todos os funcionários da fazenda. E ele deu ordem para o capataz: a partir de hoje, não me contrate qualquer funcionário que não seja aleluia. Todos os funcionários aqui têm que ser aleluia. E o próprio fazendeiro, a partir daquele dia, ele mesmo se tornou um aleluia. E dizia: aleluia, glória a Deus, ao único e verdadeiro Deus, ao Deus criador do céu e da terra, ao Deus todo-poderoso. Foi assim que ele se tornou pastor. Então, no final daqueles 10 dias, o dispenseiro, o chefe da cozinha, falou: vocês estão mais gordos que todo mundo. Vocês estão mais fortes que todo mundo. Os outros comem carne da boa e do melhor, da mesa do rei, bebem o vinho do rei. E vocês bebem legumes e água e estão fortes desse jeito? Então eu vou continuar dando legume e água para vocês. Agora, antes que você comece a virar vegetariano, achando que é isso que você tem que fazer, deixa eu só esclarecer uma coisa. É evidente que legumes é muito mais saudável do que carne. Porque diz que a carne, quando entra no nosso organismo, demora muito tempo para ser digerida, às vezes passa semanas dentro do intestino e ela deteriora, apodrece. Então a pessoa que come muita carne faz mal para a saúde. Os próprios médicos recomendam que a pessoa não coma carne vermelha, de preferência carne de peixe, carne branca, carne de frango. Porque carne vermelha faz mal. A gordura ataca o coração. Você sabe que legumes é muito mais saudável, sem dúvida nenhuma. Mas aqui não é uma questão de doutrina, preste atenção. Você fala: não, a partir de agora só vou comer legume e beber água. É assim que está na Bíblia, é assim que Daniel fez? Não, Daniel recusou o manjar do rei porque era sacrificado aos ídolos. Na verdade, a pessoa, ela pode comer de tudo, desde que dê graças a Deus. Tá certo? Quero fazer esclarecimento, porque você pensar que a comida vai influir na tua vida espiritual, você vai entrar numa doutrina dos homens. Veja comigo o que disse o Senhor Jesus lá em São Mateus, capítulo 15, o versículo 9. Quero fazer esse esclarecimento aqui, senão você daqui para frente só vai comer jiló, quiabo, abobrinha e vai achar que está servindo a Deus, né? Então, vamos lá. Olha o que Jesus disse, Mateus 15, versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Amém, igreja? Então você tem que se alimentar e não ter preconceito contra qualquer tipo de mantimento. Coma coisas saudáveis.
equilibra a alimentação, coma cereais, coma legumes, coma carne, carne branca, carne de peixe, frango. Pode comer uma carninha, um alcatra, um filé mignon, não tem problema, uma linguiça não tem problema. Mas não vai agora achar que a comida tem alguma coisa a ver com a salvação ou com a bênção. Veja comigo aqui a carta que Paulo escreveu aos Romanos, e Paulo era judeu, você sabe disso. Eles tinham rigores com a alimentação, tem até hoje. Romanos 14, versículo 2, diz assim, o 2 e o 3. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Quer dizer, segundo o Evangelho, você fica achando que só pode comer legumes, espiritualmente você é fraco. Mas a gente não pode brigar por causa de comida, nessa parte espiritual. Olha o que diz aqui. Ó. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Quer dizer que ninguém vai para o céu por causa de comida, por causa de mantimento. Ninguém vai para o inferno por causa de comida, por causa de mantimento. E ninguém pode ser julgado por causa disso. Versículo 17 aí. Nós estamos aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz assim. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então a comida não entra na parte espiritual. Essa foi uma decisão de Daniel, porque ele sabia que todo mundo que se alimentava da mesa do rei estava participando da mesa dos ídolos. Está compreendendo? É a mesma coisa. Vamos supor. Você vai comer numa vizinha, né? Vai almoçar na vizinha, ela te convidou para comer. Você senta na mesa. Tem lá frango, farofa, arroz, bebida, né? Aí a tua vizinha vira para você e fala assim, poxa, a situação está difícil, né? Está difícil a situação, mas eu dei uma sorte. Hoje eu não tinha dinheiro para comprar nada, nenhuma comida. Mas eu passei ali na encruzilhada. Eu vi um despacho, tinha lá um frango preto, essa garrafa de cidra, essa farofa. Eu não tive dúvida, passei a mão e olha só, olha aqui o nosso almoço preparado. Você vê que sorte que eu dei? Se você foi convidado para um tipo de almoço assim, você vai comer? Não, mas nem dando graças a Deus. Certo? Eu não vou comer, por quê? Porque foi sacrificado a um ídolo, foi ofertado para uma entidade e não interessa. Era isso que Daniel fazia. Ele sabia que a mesa do rei Nabucodonosor era uma mesa idólatra. Era uma mesa pagã. Era uma mesa que tinha sido sacrificada aos ídolos. Mas eu quero que você acompanhe comigo a trajetória desses 4 jovens. Depois daqueles 3 anos, terminados os 3 anos, veja o que diz aqui. Vamos voltar lá, profeta Daniel, capítulo 1, versículo 18. Olha aqui. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, isto é, no final dos 3 anos, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles, olha só, e entre todos eles, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Você percebe que a palavra de Deus continua insistindo com os nomes que são a bênção? Teve uma mulher, ela me contou isso. Ela disse que estava esperando a filha nascer. Ela estava no 9º mês da gravidez. Naquela semana em que ela deveria dar à luz, um dia antes de dar à luz, aquela barriga enorme, o marido dela foi à falência. O marido dela perdeu tudo. O oficial de justiça foi lá e lacrou o trabalho dele. Ele perdeu tudo que estava lá dentro. Perdeu a firma que ele tinha. E eles já estavam vivendo uma situação complicada financeiramente. Financeiramente complicada. E ela sentiu o baque de não poder entrar na própria firma do esposo. E ela então, grávida, prestes a ter um nenê. Ela já sabia que era uma menina, porque tinha feito o pré-natal.
Eu não me lembro o nome que ela ia pôr na menina, mas era um... Eu não lembro o nome, acho que era Helenice ou qualquer coisa assim, eu não lembro. Ela ia pôr o nome de Helenice, já estava planejado um outro nome para a menina. Mas quando aconteceu aquilo de fechar a firma do seu esposo, ao invés dela se entregar, ao invés dela cair por terra, dela fazer um parto precipitado, ao invés de ter uma complicação na hora do parto, ela disse que ela pôs a mão sobre a barriga e ela disse: o nome dessa minha filha não será mais aquele nome que eu e o meu marido tínhamos planejado para ela. Mas a partir de hoje, quando ela nascer, o seu nome será Vitória, porque eu vou ter a vitória nesse caso. Quer dizer, ela profetizou uma bênção ligada ao nome da pessoa. Então nós vamos agora acompanhar alguns paralelos, tá bom? Nós vamos acompanhar algumas coisas. Primeiro, você sabe que o judeu é o povo de Deus, isso é indiscutível. A nenhum povo da terra Deus disse: tu és o meu povo, a não ser para o povo judeu. O único povo na terra que Deus disse: tu és o meu povo, é o povo judeu. Por isso não fale mal de judeu, eu sempre digo isso. O que foi que Deus falou para Abraão, o primeiro judeu, que era Babilônio? E Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela e farei de ti uma grande nação. Deus falou: abençoarei os que te abençoarem. Então não fala mal de judeu, que você vai atrair praga para você. Não conta piada suja de judeu, piada sádica de judeu. Não fala mal de judeu, não xinga judeu, porque eles fazem parte do povo de Deus. Se você não acredita, confira comigo em Êxodo, capítulo 6, no versículo 7. Quero te ensinar isso. Quero que você aprenda a amar o povo judeu. Quero que você aprenda a amar a nação de Israel. Êxodo capítulo 6, versículo 7. Deus diz assim, ó: e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Para nenhum outro povo Deus falou isso. Então, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, quando insistiram em não se contaminar e não aceitaram os nomes pagãos que Nabucodonosor tinha dado a eles estavam confirmando que pertenciam não ao rei Nabucodonosor, mas pertenciam a Deus. Eles se submeteram a Deus por completo. Então, o que valeu para esses 4 jovens, de uma certa maneira, não vale para quem não é povo de Deus. Não vale. Só vale para quem é povo de Deus. E a pessoa que não é judeu, a pessoa que não é judia, ela não faz parte da nação de Israel. Então, é impossível receber as bênçãos do povo judeu se você não é judeu. Mas veja o que diz o Evangelho a respeito disso. A você que não é judeu de nascimento, a você que não nasceu em Israel. Vamos começar, primeiramente, na carta que Pedro, o judeu, um dos discípulos de Jesus, escreveu. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz agora o judeu Pedro, que foi um dos apóstolos de Cristo. Veja o que diz a nós. Vós que, em outro tempo, não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, nós começamos a ver que entramos na bênção. Estamos sendo chamados agora, não éramos povo de Deus, mas agora estamos sendo chamados de povo de Deus. Confirmando isso, vamos ler o que outro judeu, também apóstolo de Cristo, escreveu. Vamos ver o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 26. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Amém, igreja?
Como que uma pessoa se torna povo e como que uma pessoa passa a pertencer a Deus, mesmo não sendo judeu? Como que ela passa a receber esse status de filho de Deus, do Deus vivo? Como que isso acontece? Como que ela se inclui na bênção de Abraão? Como que ela fica debaixo da proteção de Deus? São João capítulo 1, versículo 11 e o 12. Olha o que diz, acompanhem comigo. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém, igreja? Então a pessoa só se torna povo de Deus, filho de Deus, se recebe o Senhor Jesus. E a partir daí, através do sangue de Jesus, ela passa a fazer parte do povo de Deus também. E aí o Senhor Jesus, Ele quer fazer transformações e mudanças muito mais profundas do que Nabucodonosor tinha imaginado. E você vai ver que o roteiro é praticamente o mesmo. Primeiro, você precisa crer que Jesus é quem Ele diz ser. Você precisa crer que Jesus é quem as Escrituras dizem que Ele é. Vamos ver aqui em Apocalipse, no capítulo 19. Vamos ver se Jesus é realmente essa grande personalidade que pode nos transformar dessa maneira. Se Ele tem realmente o poder de nos fazer filhos de Deus. Então, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Acompanhe. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Quer dizer que o Senhor Jesus, Ele tem um outro nome, além de Jesus, existe um outro nome, que ninguém sabe ainda qual é, só Ele sabe. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Você tem que acreditar que Ele é esta pessoa. Que os exércitos do céu o acompanham. Que para onde Ele vai, se dirige todo o destino do universo. Ele é o que possui todo o poder. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, a distância entre Jesus, o Rei dos Reis, quando Pilatos crucificou Jesus, colocou lá em cima da cruz: este é Jesus, Rei dos Judeus. Já declarou que Ele era rei, mas Pilatos não tinha entendimento. Agora a palavra, o Evangelho está dizendo que Ele é o Rei dos Reis. Então, a distância entre o Rei dos Reis e Nabucodonosor é tremenda. É tremenda. Nabucodonosor já morreu. Ele é só um nome na história. Mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores não. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E Ele tem nas mãos as chaves da morte e as chaves do inferno. Ele é o Todo-Poderoso. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Não há rei como Ele. Ele tem poder sobre as nações. Você precisa primeiro acreditar nisso. Ele tem realmente essa autoridade de transformar você em filho de Deus. Colocar você como povo de Deus. E muito mais ainda Ele pode fazer. Veja a transformação que Ele quer realizar. Como é muito mais profunda do que aquela que Nabucodonosor imaginou. O que Nabucodonosor queria? Vocês não vão ser mais hebreus, agora vocês serão babilônios. Jesus, Ele quer algo muito maior. Ele diz que você é do mundo e você não pode ser mais do mundo. Você não pode ser mais a pessoa que você é.
Você precisa de uma separação. A primeira coisa necessária é a separação. Foi assim que Deus fez a Abraão. Sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro, separação, mudança de identidade, transformação da cidadania. O Senhor Jesus não quer que você seja uma pessoa do mundo. Quando Ele orou por nós, veja o que Ele disse na sua oração a Deus. São João, capítulo 17, versículo 6. Jesus está orando por nós. E olha o que Ele diz a Deus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram do mundo, mas o Pai deu. Quer dizer, não sou mais do mundo. Que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Como que a pessoa deixa de ser do mundo? Ouvindo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus. Versículo 8. Porque lhes dei as palavras que me deste. E eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Quer dizer, é por causa da palavra, da pregação da palavra, que uma pessoa deixa de ser do mundo. Quando a pessoa acredita que Jesus é realmente quem ele afirma ser e quem as Escrituras dizem que ele é. Então a pessoa deixa de ser do mundo. É uma mudança de cidadania. É uma mudança de nacionalidade. É uma mudança até de pátria. É uma mudança espiritual. Uma mudança poderosa. Continue vendo comigo aqui a continuação da oração do Senhor Jesus, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ora, se você passa a ser do Senhor Jesus, se você passa a ser filho de Deus, Jesus não é do mundo. Então, quem é de Jesus não é mais do mundo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam na Babilônia, mas não eram da Babilônia. Você pode estar no mundo, mas você não é do mundo. E Jesus não quer que você saia do mundo. Veja o versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quer dizer que a pessoa fala, eu queria então, já que eu não sou do mundo, eu queria morrer. Queria partir. Larga a mão de falar bobagem. Você tem que continuar neste mundo. Você não é do mundo, mas você tem que continuar no mundo. Porque este mundo, esta terra, esta nação, este planeta vai ser transformado não pelo povo do mundo, mas vai ser transformado pelo povo de Deus. E você faz parte do povo de Deus. Você tem que continuar no mundo sem medo, fazendo a tua parte. E Jesus já orou por você. Eu fico bobo. Eu fico bobo com um cristão que tem medo de macumbeiro, de macumbeira. Às vezes eu estou aqui na igreja, pastor, me ajuda. Ora por mim, pastor. Mas o que foi? Que desespero é esse? A minha vizinha macumbeira falou que vai botar o meu nome na boca do sapo. Pisa na cabeça do sapo. Vai colocar o meu nome na boca da cobra. Pisa na cabeça da cobra. Você é servo do Deus Altíssimo. Você tem poder de Deus. Jesus já orou por você. Ele já disse, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós temos que continuar no mundo, amados. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Veja o que Jesus continua dizendo aqui, Versículo 16, exatamente isso que eu falei. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer dizer, é a palavra que santifica a pessoa. É a palavra que arranca você do mundo e transforma você e te dá a possibilidade de você tornar-se um filho de Deus, uma filha de Deus. Nesse exato momento. Eu estou falando aqui o que o Espírito Santo vai me dando. Eu vou falando aquilo que está no meu coração. E eu estou soltando a palavra. E eu solto a palavra. E sabe o que acontece, amados? Enquanto esta palavra está saindo, ela está destruindo as cadeias e as prisões. Ela está arrancando os vícios do teu corpo. Está limpando a tua mente, limpando o teu coração, santificando a tua vida. A palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E concluindo o que o Senhor Jesus disse. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo.
E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Agora essa oração é que inclui você. Esse versículo 20 aí é que inclui eu, inclui você. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Você está debaixo da proteção do Senhor Jesus, debaixo da proteção de Deus, se você ouvir esta palavra e receber de todo o teu coração. Se você estiver ouvindo e crendo, se você deixar de lado o preconceito, se você, veja aquele fazendeiro, ele tinha raiva dos aleluias. Quantas vezes nós estamos pregando, o pessoal zomba, grita, xinga, fala lá de fora, glória a Deus, aleluia, e outras coisas mais que eles fazem. É preconceito. Você hoje veio aqui para receber uma bênção. Você está aqui na Paz de Vida, está meio desconfiado, meia desconfiada. Será que esses pastores, essa igreja, esse pessoal, será que é de Deus? Meu querido, minha querida, se você está ouvindo essa palavra e ela está falando no teu coração, eu declaro agora, você também é de Deus. Porque aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Se você está aqui hoje, é porque o Pai já te entregou. Deus já decidiu tirar você do mundo. E Jesus disse, Pai, eu não rogo somente por esses, que ele estava orando lá com os 11. Eu te rogo não só por estes 11 aqui, mas por todos aqueles que através da tua palavra hão de crer em mim. Quem acredita em Jesus? O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Então você está debaixo desta bênção, debaixo desta cobertura de oração. Agora vamos ver as transformações, as mudanças. Primeiro, a mudança de língua. Não foi a primeira coisa que Nabucodonosor mandou lá para os jovens? Mudança de língua. Que eles sejam treinados nas letras e na língua dos caldeus. A mudança tem que ser primeiro de língua. Primeiro a mudança de língua. Toda pessoa que se torna propriedade do Senhor Jesus, muda a maneira de falar. Muda mesmo. A pessoa que é do mundo, de cada 10 palavras que ela fala, 8 são palavrões. É verdade ou não é? É um atrás do outro. Nós estamos no mundo, somos obrigados a conversar com pessoas do mundo. E o pessoal do mundo, só fala palavrão, né? Aí quando eles soltam um palavrão, ô pastor, me perdoa. Me desculpe, escapou. Aí eles se tocam que aquilo é palavrão. Mas na conversa do mundo eles nem percebem. A primeira mudança é a mudança de língua. Você antes falava tanto palavrão, rogava tanta praga, tinha uma boca tão amaldiçoada, mas a tua boca vai ser transformada, a tua língua vai ser transformada. Você vai ter uma boca abençoadora a partir de hoje. Jesus vai transformar a tua língua. Você vai profetizar coisas boas. Você vai determinar bênçãos para a tua família, bênçãos para a tua cidade, bênçãos para este país. Deus, ele muda em primeiro lugar a tua língua, a mudança de língua. Agora veja que coisa linda que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Jesus disse assim, e estes sinais seguirão aos que crerem em mim. Em meu nome falarão novas línguas. Ô joia! Vem de quarta-feira aqui na Paz e Vida. Você quer falar na língua dos anjos? Você quer falar uma nova língua? Você quer ser treinado na língua dos anjos? Então vem quarta-feira na Paz e Vida que você vai ver. Você vai falar em novas línguas. Esse é um direito que tem cada pessoa que crê no Senhor Jesus. Quem ainda não fala a língua aqui? Levante a mão. Quem ainda não fala a língua? Gente, vocês não são mais do mundo. Já mudou bastante a linguagem de vocês. Mudou ou não mudou? Quem pode dizer que o seu vocabulário mudou? Mudou? Então vem quarta-feira na igreja. Porque a partir de quarta-feira, você vai falar também na língua dos anjos. Eu estou profetizando bênçãos com a minha língua. Toma posse. Diga amém. Toma posse? Quarta-feira vem aqui, às 9 da manhã, às 3 da tarde, ou às 7 horas da noite. Qual outra coisa que Jesus modifica? Fazendo um paralelo com Nabucodonosor, qual foi a segunda coisa que Nabucodonosor modificou? Alimentação, a ração, o manjar, não foi? Jesus também faz algo parecido, mas só que muito melhor, muito superior, mas muito superior mesmo. Veja, Jesus ele muda a nossa alimentação e tem que ser mudado mesmo. Vamos ver aqui São João,
capítulo 6, versículo 53. Vamos ver. Você está aprendendo a palavra de Deus agora. Eu falei que para você que o livro de Daniel era muito rico e era algo extraordinário. Você vê, nós ainda estamos naqueles versículos. Estamos vendo os paralelos. São João capítulo 6, versículo 53, está escrito assim. Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Vai vendo a transformação que é profunda. A mudança da alimentação. Por isso que não tem esse negócio de legumes, carne de porco, nada disso. A alimentação do cristão é essa daqui. Para que ele tenha saúde de verdade. E Jesus está dizendo que o corpo dele, o sangue dele verdadeiramente é comida. O versículo 57, Jesus disse assim, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quer dizer que Jesus, ele quer a transformação de boca, mas ele quer a transformação no ventre. E quando a pessoa se alimenta do Senhor Jesus, da carne e do sangue, ela está se tornando uma só com o Senhor Jesus. Pastor, como que é isso, comer a carne e beber o sangue de Jesus? É através da Santa Ceia. Jesus pegou o pão e disse, tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Aí ele pegou o cálice com vinho e ele disse, bebei deles todos, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Quer dizer que o corpo do Senhor Jesus é o pão e o vinho, a carne e o sangue. Quem não participa desses dois elementos não tem vida. Se você está numa religião, amados, que você não bebe o sangue, só come o pão, então você está comendo simplesmente a carne. E você já viu um corpo ter vida sem o sangue? É possível? Se tirar todo o sangue do meu corpo, eu continuo vivo? Não. Jesus está dizendo que tem que comer a carne e beber o sangue. Se a pessoa está numa religião que só dá o pão, que só dá a carne, ela não está se alimentando do sangue. Ah, mas eu vou numa aí que pega o pão e tunga no vinho. Você está comendo sopinha. Sei lá. Está dando uma bolacha molhada para você. É para beber o sangue, não é para mastigar o sangue. Ou será que Jesus falou tudo errado aqui? Quem será que está mudando a coisa? Não é Jesus. Então Jesus quer que a pessoa coma e beba. Por quê? Porque ele quer estar vivendo dentro de você. Se você ainda não participa da carne e do sangue do Senhor Jesus, precisa tomar as providências urgentes, porque Jesus quer fazer essa transformação interior. Veja São Mateus, vamos ver o que diz aqui em São Mateus 4:4, vai? Hoje eu estou com vontade de passear na palavra de Deus. Isso é legal, isso é bacana. O diabo chegou para Jesus e falou assim, você está com fome, é? 40 dias sem comer? Pega essas pedras aí, transforma em pães. Transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus. Mateus 4:4, Jesus respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos nos alimentando aqui. Nós estamos recebendo a palavra de Deus, estamos alimentando a nossa alma. Jesus quer fazer uma mudança no teu cardápio. Amém? A partir de hoje você vai comer Bíblia. A partir de hoje você vai comer a carne e o sangue do Senhor Jesus, porque Ele quer essa mudança também na ração, também no manjar, na alimentação. Agora a mudança final é a mudança de nome. Não foi isso que Nabucodonosor fez? Sadraque, Mesaque e Abednego mudou o nome dos três e Daniel começou a se chamar Beltesazar. Ele não pôs nomes pagãos nos quatro? Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Ele mudou o nome dos quatro.
Essa mudança de nome é necessária. É necessária, sim. A primeira mudança tem que ser a mudança de como você é chamado. Tem que haver uma mudança aí. Você antes era do mundo, agora você não é mais. Você agora se alimenta da palavra de Deus e se alimenta do corpo e do sangue de Cristo. A modificação está acontecendo. Mas tem que acontecer a mudança espiritual. Tem gente dizendo, eu sou crente. Tem gente dizendo, eu sou católico. Tem gente dizendo, eu sou espírita. Ah, eu sou kardecista. Eu sou umbandista. Eu sou budista. Está por fora. A primeira mudança que tem que acontecer na tua vida é que a partir de hoje, recebendo Jesus como teu Salvador, você passa a dizer, eu sou de Cristo, por isso eu sou cristão. Agora eu sou um cristão de verdade. Uma mudança de nome. Eu não sou chamado de crente nem de católico, eu sou cristão. Amém? Eu sou cristão. Essa é a mudança. Mas só cristão? Cristão é um nome geral. Todo mundo aqui vai falar que é cristão. É ou não é? Tem que ter uma mudança de nome para que essa mudança seja profunda. E alcance até a parte espiritual. Então vamos ver em Apocalipse, capítulo 2. E esse versículo que eu vou citar é muito interessante porque ele fala da comida e do nome. Você vê como a coisa está relacionada mesmo? Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Olha só, Jesus falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Quer dizer que a alimentação do cristão é diferente. Do cristão vencedor. Quer dizer que ele ainda tem, além da palavra, além da carne, além do sangue, tem ainda mais um item no cardápio que ele só vai dar como sobremesa. Para quem vencer. Para quem chegar até o fim. Veja, a alimentação. O ventre se alimentando. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Deus tem uma bênção escondida ainda para o que vencer, amém? Jesus disse, nem só o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, ele disse. Então tem que perseverar até o fim. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido. Continuação do versículo, veja só. Não falei que tem que ter a mudança do nome? Olha lá. E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Além de tudo, existe um novo nome preparado, uma pedrinha branca. É um nome secreto, é a mudança final, viu? Hoje você é chamado de cristão. Se você chegar até o fim dessa jornada, se você não desistir, não desviar da igreja, não abandonar o evangelho, não voltar para o mundo, como muitos estão fazendo nesses últimos dias. Se você perseverar até o fim, ainda tem aquele manjar secreto, o maná escondido, e uma mudança de nome. Por que essa pedrinha branca com a mudança de nome? Porque vai ser a tua identidade espiritual. E é um nome que não tem sinônimo. É um nome que ninguém conhece a não ser a pessoa que recebe. Não tem nome parecido. É um nome igual, um nome diferente. Esse negócio do novo nome, até o Senhor Jesus, nós já vimos lá que ele tem um novo nome que a gente não sabe qual é. Mas quando você receber o teu novo nome, ele vai também comunicar para você o novo nome que ele tem. Por quê? Por causa da mudança no mundo espiritual. O nome tem tudo a ver, hein? O nome tem tudo a ver. Veja aí o Apocalipse mesmo, capítulo 3, o versículo 12. Apocalipse 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Está pensando que o nome de Deus é Jeová? Yahvé, ou Jeová, ou Javé, quer dizer eu sou o que sou. Isso não é nome. Quer dizer que você ainda não recebeu o teu nome definitivo.
Você não sabe o nome final do Senhor Jesus e você não sabe o nome final de Deus. Mas vai ter que saber o teu nome definitivo, o nome definitivo de Deus, o nome verdadeiro de Deus e o nome verdadeiro do Senhor Jesus. Continuando, vamos repetir a leitura do versículo 12. É só para quem vencer, preste atenção. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. O Senhor Jesus também tem esse novo nome. Versículo 13, ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O pessoal ouve se quer. A palavra está sendo pregada. Se você tiver ouvidos para ouvir, ouça. Porque às vezes a pessoa tem ouvido, mas não entende. Tem ouvido, mas ela não ouve. Ela faz ouvidos moucos, ou então entra por um ouvido e sai pelo outro. A palavra está aqui. O Senhor Jesus já disse o que vai acontecer. Tudo já está determinado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O final sempre de toda a mensagem é este. Jesus quer salvar. Jesus quer tirar você do mundo. Jesus, ele quer transformar a tua vida, mudar a tua cidadania. Ele quer que você deixe de ser uma pessoa do mundo para ser uma pessoa do reino de Deus. Ele quer mudar a tua alimentação. Ele quer mudar os teus costumes, o teu palavreado, a tua atitude. Ele quer fazer uma mudança profunda dentro de você. E ele quer mudar, inclusive, o teu nome. Por que Nabucodonosor queria fazer todas essas mudanças em Daniel, Misael, Ananias e Azarias? Por que Nabucodonosor queria? Qual era o objetivo? Para que eles ficassem diante do rei. Jesus quer fazer essas mudanças para quê? Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Jesus quer colocar você como coluna do templo de Deus, para que você nunca mais saia. Então o objetivo do Senhor Jesus é só esse. O objetivo dessa igreja existir, dessa palavra estar sendo pregada, é só esse. Que você ouça, e se você tiver ouvidos para ouvir, ouça mesmo. Jesus quer te salvar. Jesus quer mudar a tua vida. Então eu vou pedir a toda a igreja que se coloque de pé, por favor. Não existe outro objetivo. É lógico, você quer bênçãos, Deus vai te dar. Isso é o de menos. Você quer cura? Fique tranquilo, é aqui mesmo. Você procurou o lugar certo. Você quer paz na tua vida? Você vai conseguir. Você quer prosperidade? Fique tranquilo, fique tranquila que Deus vai abrir as portas para você. Tudo isso são coisas que você vai ter como consequência por pertencer ao reino de Deus. Por mudar profundamente de vida. Por sair do mundo. Você vai estar debaixo da proteção de Deus. Você vai estar no mundo, mas não será mais do mundo. Você vai ser como nós. Vai acontecer uma mudança brutal. Uma transformação tremenda. Talvez você diga assim, pastor, mas eu sou o homem mais pervertido do mundo. Talvez você diga, pastor, eu sou a mulher mais pecadora que já existiu. Talvez você diga, a minha vida não tem jeito não, pastor. Estou destruído, estou acabado, escravizado, preso. Estou aniquilado, acorrentado, escravizado. Se não houvesse jeito, Deus não teria enviado o seu Filho Jesus. Ele mandou Jesus porque tem jeito. E o próprio Senhor Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida de verdade. Ele quer dar vida mesmo. Mas você tem que sair. Porque tudo Ele faz, tudo Ele prepara. Mas só depende de você o primeiro passo. Quando Deus pegou aquele babilônio chamado Abraão, como é que Deus transformou a vida de Abraão? Deus falou, Abraão, sai da tua casa e da tua parentela
sai aí desta Babilônia e vai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Deus não podia pegar Abraão como se ele fosse um bonequinho e tirava o bonequinho da Babilônia e levava para Canaã. Deus não pode pegar você daí, ó. Poder ele pode, mas ele não faz. Deus não vai pegar você daí do banco, da cadeira, da poltrona e trazer aqui, botar de joelho aqui na frente. Deus não faz isso. Essa parte é só você que pode fazer. A palavra foi pregada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o convite é muito objetivo. O objetivo do Senhor Jesus é este: transformar totalmente a tua vida. Você tem que dar a tua vida para Jesus. Você tem que sair do mundo. Você tem que entregar a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.